Cara, eu tô cansado. Parece que o mundo é injusto, né? Na verdade, o mundo é injusto. Então, o que a gente fica esperando das pessoas? Por que será que a gente espera das pessoas muitas coisas delas? Por que a gente espera conseguir coisas das pessoas? Por que a gente espera, então, que a vida seja justa ou que as coisas sejam fáceis pra nós? Muitas vezes eu não enxergo motivação nas coisas, eu não enxergo motivação em objetivos, não enxergo uma finalidade pela qual a gente pode correr atrás, sabe? A gente pode transformar em objetivo e fazer isso valer a pena. É bem esquisito, na verdade, essa sensação de esperar que, de certa forma, a vida seja justa e equilibre pra você e deixe as coisas um pouco mais fáceis. Só que parece que à medida que o tempo passa, a gente começa a perceber que as coisas não são fáceis e que a gente, muitas vezes, perde tempo esperando que elas se tornem mais simples, sabe? Eu não sei qual que é o padrão da sua vida, eu não sei por qual dificuldade você está passando, eu não sei qual que é o seu maior problema agora. Se é dinheiro, se é saúde, se é bens materiais ou uma saúde mental não muito boa. Mas eu acredito que seja importante falar com você exatamente sobre isso. A vida não é justa e ela nunca vai ser. E este papo aqui não é aquele papo de guru pra te falar sobre a vida não é justa e você precisa lidar com isso. Obviamente você precisa lidar com isso porque essa é a sua vida. Não entenda a vida justa como uma vida boa, uma vida de pessoa que tem dinheiro. Não foque os seus valores nos bens materiais, sabe? Não fica olhando de forma externa pra vida. A gente tem muito problema com isso. A gente fica olhando mais pro externo. Claro, é mais fácil olhar para o externo porque basta estar de olho aberto e você consegue enxergar o mundo ao seu redor. Quando a gente olha muito para fora, a gente perde noção daquilo que a gente tem dentro de nós. É interessante e ao mesmo tempo assustador. Mas é exatamente nisso, a vida entra no modo automático e a gente reclama e reclama de uma vida injusta. E a gente não corre atrás então dos meios necessários para mudar isso, ou talvez a gente até corre, mas parece que o grau de dificuldade aumenta e aumenta a cada vez que a gente corre. Eu sei que existem pessoas que precisam correr 2 vezes para chegar na metade do caminho de outras. E isso se você não for branco, bonitinho e ter dinheiro, isso é meio que óbvio, né? Você tem que correr bem mais do que as outras pessoas para chegar na metade ou pelo menos em 1/4 do caminho que elas percorreram. Algumas pessoas têm ajuda, outras pessoas não. Umas têm mais, outras têm menos. Acredito que o grande ponto de toda essa conversa está em que justamente por não ser justa é que a vida então apresenta graus e graus de dificuldade. É como se a vida fosse em níveis. Você desbloqueia o nível 2 quando atinge o nível 1, desbloqueia o nível 3 quando atinge o nível 2 e assim sucessivamente. Parece que não tem fim. E realmente não tem fim. O grau de dificuldade da vida não tem fim. O grau de conhecimento da vida não tem fim. São muitas coisas infinitas. E é justamente por serem infinitas que existe uma infinita combinação de fatores, condições, situações que fazem então a vida não ser justa pra ninguém. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm saúde. Muitas pessoas não têm dinheiro e têm saúde e reclamam por não ter dinheiro. Muitas pessoas têm mais ou menos as duas coisas e ainda assim também não se sentem bem. Então o que é se sentir bem? O que é uma vida equilibrada? Existem vários conceitos para poder criar um parâmetro sobre uma vida equilibrada. Mas o que é uma vida equilibrada para você? Fica aí a pergunta. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, na verdade, é mais um desabafo, porque a gente passa por muita coisa. E olha que a minha vida não é uma vida ruim. Eu tenho uma puta sorte de ter uma boa família, pai e mãe, que me ajudaram e me ajudam até hoje. Às vezes a gente sente que poderia ser melhor. Isso não seria talvez um pensamento de ganância do ser humano? Uma ambição exagerada? Uma idealização distorcida, utópica do futuro? De achar que as coisas sempre podem ser melhores ou sempre podem ser mais favoráveis? Talvez pode ser ingratidão, talvez não. São muitas variáveis que a gente precisa pensar a respeito de uma vida justa. E se aquilo que a gente faz é realmente certo, e se aquilo que a gente corre atrás é realmente algo benéfico. A gente perde muito tempo olhando pra fora, como eu disse atrás no vídeo. A gente consegue olhar pra dentro da gente com clareza? Como a gente pode fazer isso? Cara, eu tenho meditado, eu tenho lido livros, eu tenho estudado, eu tenho focado as minhas energias em produzir conteúdo, em trazer algum tipo de conhecimento que eu tenho pra você, pra de alguma forma eu conseguir ajudar alguém. Eu entendi que um dos meus principais objetivos, se não o principal, é este: ajudar pessoas, pois eu vejo que quando a gente ajuda alguém, a gente se sente um pouco mais feliz, se é que existe a felicidade de fato. Esse vídeo é um grande questionamento, além de ser um desabafo, ele é um grande questionamento, porque é exatamente isso que move a gente. Questionar-se a respeito do que é a vida, questionar-se a respeito dos seus objetivos, questionar
questionar-se a respeito dos seus próprios valores, da sua personalidade, do seu caráter, daquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente vai perder o sentido das coisas justamente por isso, por achar que tudo está injusto, por achar que não merecemos ou por achar que merecemos mais do que temos agora. Então a gente pode entrar em um papo de meritocracia. Muitas pessoas vão dizer que você merece a vida que tem porque as suas escolhas te levaram até aqui. Muitas pessoas vão dizer, não, você não merece isso, você merece mais. E aí a gente entra num papo de tem que fazer mais ou a gente tem que receber mais. O conceito estoico, ele traz muito esse pensamento de uma mente mais afiada, preparada para adversidades, traz essa calmaria mental de entender que a vida é como é e você deve seguir e que o momento presente é o que mais importa. Exatamente, o momento presente é o que mais importa, isso é óbvio. Mas onde está a justiça das coisas? Por que que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem? E aí você pode usar uma vida justa para qualquer coisa. Saúde, dinheiro, bem, mal, criminalidade, política. Use esse conceito para o que você quiser. No fim das contas, esse vídeo é uma reflexão que veio através de um desabafo e questionamento. O que é uma vida justa para você? Você está vivendo de forma justa ou você não vive de forma justa? São muitas perguntas que a gente acaba fazendo quando paramos para pensar sobre. Mas acredito que é justamente pensar sobre e refletir sobre que leva a gente então a ter mais conhecimento. Acredito que esse é um bom exercício de autoconhecimento, questionar-se a respeito de questões profundas sobre a vida. Eu não sou filósofo, mas eu adoro pensar em questões como essa. Acredito que a filosofia, ela traz uma grande ajuda para a psicologia, para a saúde mental. Eu não sei se a minha vida é justa ou se ela é injusta. Eu entendo que no final as coisas não importam de fato, porque independente do que aconteça, eu tenho que optar por continuar. Se eu não continuar, a minha vida para. Se a minha vida para, o tempo passa e eu perco o tempo, e aí eu não recupero o tempo. É isso. Eu te vejo no próximo vídeo.